Olá pessoal, boa tarde para quem está aí nos assistindo. Hoje vamos estar falando um pouquinho aí sobre saúde dos cabelos, também beleza, né? Mas falando um pouquinho sobre os cuidados com os cabelos no geral, né? Claro que a primavera, verão tá aí, mas é sempre bom ter esse cuidado diário aí na nossa rotina. E lembrando que o Na Medida é um oferecimento de Sesc, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. E aqui no estúdio hoje a minha convidada é a dermatologista, a doutora Paula Dazi, que vem aí trazer todas essas informações aí pra gente. Tudo bem, doutora Paula? Seja bem-vinda ao Na Medida, boa tarde. Boa tarde, Jana, obrigada. Tudo bem contigo? Doutora Paula, até pra gente começar esse assunto, porque assunto de cabelos sempre é muito amplo, né? Vamos começar falando aí do que é composto o fio capilar. O fio do nosso cabelo, ele é composto basicamente de queratina, né, que é a proteína principal do fio. Mas é também composto por água e por lipídios, que são as gorduras. Ele tem 3 camadinhas, assim, ele é um fio circular, e a camada mais externa de queratina que a gente enxerga, que é a mais importante nessa questão dos cuidados e no visual mesmo do fio. E por isso que se ouve falar tanto também nessa questão da queratina, né? Existem muitos produtos no mercado, né, que envolvem a queratina. Qual seria a importância da queratina, doutora Paula, para o fio? A queratina, ela é a camada externa do fio. Ela que dá a proteção contra as agressões externas, que dá esse efeito mais selado. Então a gente precisa manter ela preservada para ter uma aparência natural do fio, por isso que ela é tão importante e tão falada. E já que estamos falando aí em fios, né, dos cabelos, existem tantos tipos de cabelos, né, os lisos, os crespos, os ondulados. Qual seria a principal diferença? Acho que dá para a gente pensar nos 2 principais tipos de fios, o fio liso e o fio crespo. O fio ondulado, ele é um intermediário entre os dois. Então o fio liso, ele é uma estrutura mais tubular, a gente sempre gosta de fazer uma comparação com um canudinho. Ele é aquele fio reto, ele é uma estrutura bem uniforme quando a gente faz um corte transversal do fio. O fio crespo ele já tem essas quebras, então para fazer os ondulados, aquela área do ondulado ela é uma área um pouquinho mais frágil. O fio liso ele costuma ser mais grosso, ele costuma não sofrer tanto com as agressões, ele costuma crescer mais rápido, inclusive. E o fio crespo ele é um fio um pouquinho mais frágil, que requer um pouco mais de cuidado, né? E agora falando um pouquinho nessa relação aí dos cuidados diários com os cabelos, por exemplo, a questão da lavagem, né, que a gente se preocupa bastante, não só nesse período que a gente passou aí do outono e inverno, mas agora primavera, verão. Qual seria o ideal, vamos dizer assim, para lavar os fios, né? Porque há pessoas que dizem que tem que ser lavado todos os dias, outros dizem que não é bom lavar todos os dias. O que é o ideal, doutora? O ideal vai depender de cada paciente, tá? De cada pessoa. Cada um tem o seu ideal, eu costumo falar. O importante é higienizar bem esse fio. Então a gente precisa lavar o couro cabeludo, na verdade, ele precisa ser higienizado. Se o cabelo é mais oleoso, é mais liso, mais fininho, normalmente precisa lavar o cabelo todo dia ou no máximo um dia sim, um dia não. Um cabelo mais grosso, mais crespo, com um fio mais seco, às vezes não necessita tanto. A pessoa com o tempo ela acaba conhecendo a necessidade do seu fio e do seu couro cabeludo. O importante é higienizar bem, pelo menos umas 3 vezes na semana, porque a gente tem uma descamação natural das células do nosso couro cabeludo, tem produção de gordura por ele também, então é isso que acaba dando esse aspecto mais pesado do cabelo sujo. E higienizar com um shampoo adequado para o seu tipo de cabelo, fazer uma massagem com as pontinhas do dedo, tentar não usar a unha, pelo menos uns 2, 3 minutinhos por todo o couro cabeludo para conseguir ter uma higiene adequada e começar a conhecer. Se lava o cabelo um dia sim, um dia não, ou um dia, dá um intervalo de 2, ele começa a aparecer com uma casquinha, com alguma descamação, com um aspecto mais sujo e pesado, aumentar um pouco a frequência dessa higiene. Acho que isso que é bem importante. E essa questão, assim, agora me veio isso falando nessa questão de lavar os cabelos, né? A gente ouve muito falar. Passam uns dias, né, que a pessoa não lava o cabelo e depois ela sente uma queda.
Isso é real? Isso é um mito? Isso é uma verdade? A sensação de que está caindo mais cabelo quando se espaça as lavagens, ela é real, não que esteja caindo mais cabelo, porque a gente tem um ciclo de renovação do nosso cabelo que é meio constante, então o fio passa por fases, uma fase de crescimento, depois ele fica estacionadinho lá, depois ele cai e um outro fio nasce depois, na sequência. Isso pode ser mais ou menos uns 100 fios por dia. Então, tu imagina, caiu 100 fios hoje, caiu 100 fios amanhã, depois de amanhã. Se tu faz um intervalo de 1, 2 dias entre lavar, essa queda ela vai continuar. Então, daqui a 2 dias, ao invés de 100 fios, a gente vai ter uma queda de 200 fios, que somou os 2 dias anteriores. É só essa percepção mesmo. E já que a gente tocou nessa questão da queda de cabelos, né, aí tem outros temas para a gente entrar, né, e falar também a questão dos produtos a serem utilizados, né, nos cabelos. Mas nessa pandemia se observou muito aí em pesquisas, né, também nas redes sociais a gente ouve falar muito nessa questão do excesso aí da queda dos cabelos, né, isso aí também gerado pelo estresse que as pessoas tiveram durante todo esse período e que ainda estão tendo, né, sabe-se lá por quanto tempo. Qual a tua avaliação, doutora Paula, né, desse problema? Isso tu tem observado no teu dia a dia na clínica? Sim, queda de cabelo é uma queixa super comum no consultório dermatológico, mas ela aumentou bastante. Acho que agora deu uma estacionada, mas mais para o início, para o meio desse momento que a gente está vivendo, teve um aumento bem grande. E por quê? Porque estresse pode fazer cair um pouquinho mais de cabelo. Pós-inflamação, pós-infecção pode cair, então pacientes que tiveram Covid ou tiveram alguma outra doença, normalmente uns 2, 3 meses depois desse processo infeccioso, pode ter uma queda de cabelo bem proeminente, maior do que esses 100 fios por dia. Alterações de alimentação, às vezes até deficiência de alguma vitamina pode fazer cair cabelo e é bem mais comum agora, sim. E saindo um pouquinho agora dessa situação aí da perda de cabelos, vamos falar um pouquinho sobre shampoo, né? A gente sabe que existe tantos shampoos aí no mercado, mas a gente nunca sabe qual é aquele que é adequado, né? Como escolher o produto certo. O produto certo, de novo, vai variar conforme o tipo de cabelo, né? Então, um cabelo mais fininho, mais oleoso, que pode ter algum grau de descamação, vai usar um shampoo mais específico para esse tipo. E o cabelo mais crespo, mais grosso, vai acabar utilizando o shampoo específico para o seu tipo de cabelo. Muitas vezes é tentativa e erro. Então, eu que tenho um cabelo mais fino, mais oleoso, descolorido, vou me adaptar com um tipo de cabelo. Tu que tem o cabelo que também é fininho, mas é mais escuro, que de repente tem uma outra característica, vai se adaptar com outro. Então, nem sempre o que é bom para um é bom para outro. Então, o importante é seguir o teu caminho, descobrir o que fica melhor para ti e seguir com ele. E a questão também, né, depois do uso do shampoo, aí tem os condicionadores e também as máscaras. O que é ideal utilizar, doutora Paula? O condicionador ele tem que ser sempre usado ou não necessariamente? Ou pode ser usado só o shampoo ou, no caso, também, eventualmente, aí aquele shampoo anti-resíduos, né, que a gente ouve falar muito? O condicionador é bem importante que seja utilizado, porque o shampoo ele vai higienizar e daí ele vai abrir um pouquinho a cutícula do fio. Então a gente usa o condicionador para dar essa selada, para neutralizar as cargas do shampoo no fio do cabelo, né? Então é bem importante utilizar. Ele vai fazer essa hidratação, essa recomposição diária. A máscara, ela também é necessária para tentar recuperar um pouco o fio, principalmente fios tratados quimicamente, ou com algum tipo de alisamento, ou com tinturas e com descoloração. Mas a máscara não precisa ter essa frequência diária, nem pode. Normalmente a gente faz uso uma vez por semana, a cada 10, 15 dias, também na dependência do tipo de cabelo. E também, né, essa questão do condicionador e da máscara está ligada a esse uso excessivo que a gente tem aí na nossa rotina do secador e também, né, da chapinha, né? O que tu diria sobre isso? É adequado utilizar sempre ou para quem tem que utilizar? Tem que ter um cuidado específico aí? Todo aquecimento do fio ele acaba sendo uma agressão. Então a gente tem que tentar minimizar essa agressão para o fio. Quando a gente aquece demais, a gente acaba desnaturando as proteínas, a queratina principalmente, e o fio fica mais seco, mais poroso, com essa cutícula mais aberta. Então o ideal, tanto o condicionador quanto a máscara, eles não vão agir tanto na questão do calor da chapinha e do secador, mas quem precisa muito utilizar isso diariamente,
O ideal é usar protetores térmicos ou esses leave-in, que acabam fazendo uma camadinha de proteção e não deixam o calor agredir tanto. Pois é, eu até tinha visto vocês comentarem bastante aí, né? Depois a gente vai falar um pouquinho aí do Dermatox, né? Que tu também faz parte. Essa questão do leave-in, né? Qual é a importância para o cabelo, doutora Paula, de utilizar esses protetores térmicos, né? O leave-in, ele, como o nome diz, ele é um produto que é sem enxágue. Então ele vai fazer essa camadinha de proteção para não deixar que o calor, tanto quem usa secador e chapinha, é necessário usar leave-in para não agredir direto o fio. Pessoas que deixam o cabelo secar naturalmente não tem tanta necessidade, mas o ideal é pelo menos umas 2, 3 vezes por semana deixar ele para dar uma hidratação extra, e ele ajuda a deixar o cabelo um pouquinho mais maleável, com mais brilho, mais solto. Então eu acho que é um soldadinho importante na nossa luta aí para manter o cabelo saudável. E já que tu comentaste aí sobre cabelo saudável, para recuperar aqueles cabelos que estão, né, com probleminha ou mais danificados, né, ou que precisam de uma reestruturação, é adequado utilizar vitaminas? Ou a gente tem que procurar sempre orientação médica, orientação de um profissional, porque a gente ouve falar muito, né? Tem que tratar no salão, mas tem que tomar uma vitamina. Isso é um mito ou é uma verdade, doutora Paula? É mais para mito. A maioria dos estudos científicos sérios não comprovaram benefício no uso desses polivitamínicos para melhora da qualidade do fio. Na verdade, o nosso fio, ele é uma estrutura morta. A gente vai conseguir recuperar o fio da raiz para fora, lá no iniciozinho, quando ele está nascendo. Então, deficiência de alguma vitamina. Então, uma pessoa que não tem uma dieta controlada e equilibrada, uma pessoa que tem algum problema de saúde que pode levar à deficiência de vitamina, o ideal é consultar, fazer algum exame para detectar essa deficiência e, no caso da deficiência, daí sim suplementar. Mas sair suplementando vitaminas, na maioria das vezes, tem mais risco do que benefício, e o cabelo, exatamente por ser uma estrutura morta, ele não se recupera, a gente não consegue recuperar o fio. A gente tem um disfarce químico com esses produtos que a gente usa, com óleos, com silicone, às vezes para melhorar a aparência dele, mas o único jeito de recuperar um fio totalmente destruído é cortando, infelizmente. E até mesmo, né, doutora, porque a gente tem que ver exatamente, né, aí vocês têm que identificar, né, os profissionais, os dermatologistas, exatamente qual é o problema do paciente, né, se é um problema emocional ou também se provém de algum problema de saúde, né. O cabelo muitas vezes também está ligado a algum problema que a pessoa esteja, né, e às vezes nem sabe, né. Exato, tem que investigar. Então, qualquer queda que supere durante um período de umas 3, 4 semanas, mais de um mês, aqueles 100 fios por dia, ou que dê algum sintoma de couro cabeludo, coceira, descamação, casquinha, ferida, o ideal é investigar, porque existem algumas alterações, algumas doenças de saúde que também podem causar isso, alterações de tireoide, anemia, deficiência de vitamina D ou de alguma outra vitamina específica. Então, o ideal é investigar sempre quando tem uma queda de cabelo persistente. E essa questão também agora, falando um pouquinho aí sobre essa parte química, né, que todo mundo utiliza aí, as escovas progressivas, os alisamentos, né, que muitas vezes são feitos sem orientação nenhuma. Quais seriam os danos que causam no cabelo? Alisamento, escova progressiva, eles acabam causando uma alteração estrutural no fio. Então imagina, aquele fio que era todo torcidinho, ele vai sofrer uma desnaturação dessas proteínas para se esticar, e depois de esticado ele vai sofrer um superaquecimento com essa substância ali no fio para refazer o formato do fio. Isso aí é um dano muito grande. Então o ideal seria não fazer, assim, de recomendação médica, mas a gente sabe que as pessoas querem mudar o seu fio ou tem algum desconforto que acabam usando. Então, se fizer, fazer num local de confiança, com cuidados, e sempre é importante tentar não descolorir o fio ou não fazer o uso de tinturas permanentes quando tiver o cabelo alisado, porque vai somar dano a ele e às vezes pode ser uma tragédia bem grande. E a questão das tinturas, né, de pintar o cabelo. A gente sabe aí que na pandemia muita gente pintou o cabelo em casa, né, doutora Paula?
Quais seriam as consequências aí, né, de quem pinta muito seguido? Isso deve também desgastar muito, né, o couro cabeludo e o próprio fio também, né? Desgasta. O importante é saber que existem tipos diferentes de tintura. A gente tem desde aquelas tinturas que não são permanentes, são tipo aqueles sprayzinhos de raiz para quem tem fio branco, que na primeira lavagem já sai, que eles são mais rápidos, danos, então ele tem o benefício de causar menos dano, mas tem a desvantagem de durar menos. Até uma descoloração máxima, que são as mechas, as luzes. E no meio termo, existem os outros tipos de tinturas que são semi-permanentes, algumas que duram poucas lavagens, são 6 ou 8 lavagens, como rena, algumas dessas tinturas naturais, ou depois umas outras tinturas que duram mais lavagens e outras que oxidam o fio e alteram a cor dele. Então, conforme a duração da tintura e do produto que se usa, a gente vai ter mais dano ao cabelo. Quando dura menos, o dano é menor. Então tem que ter um pouquinho de cuidado. O ideal é sempre procurar um profissional que faça isso, que consiga avaliar bem o fio, mas se a pessoa faz em casa, tentar fazer essas menos permanentes. E falando um pouquinho sobre a hidratação dos cabelos, o que seria adequado? O adequado também vai variar conforme cada tipo de fio e cada pessoa, né? Mas cabelos pintados, descoloridos, alisados precisam sim fazer hidratação naquela frequência de uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou 10 dias, que é o que a gente chama popularmente de cronograma capilar. E ele funciona, se faz de uma forma correta, ele funciona bem. Então, a cada 15 dias dá para se fazer uma máscara com proteína para melhorar a queratina, uma máscara mais hidratante, uma vez por semana. E hoje em dia as máscaras elas estão com uma tecnologia super boa, que a gente não precisa mais fazer aquelas toucas com o cabelo molhado e ficar meia hora depois do banho daí lavar. Os produtos normalmente com 3 a 5 minutos, eles costumam ter um resultado bem bom. Claro que se a pessoa quiser ter um ritual de autocuidado a cada 15 dias e ficar uns 20 minutinhos com o produto no cabelo, se soma um resultado. Mas é bem mais fácil, muito mais acessível hoje em dia fazer tratamentos de hidratação. E agora também aí, né, temos o feriadão aí pela frente, muita gente vai para a praia e também vai ter aí o nosso período de verão, né, em que muitas pessoas vão até nos finais de semana, né, sempre, e o cabelo acaba sofrendo, né. Quais seriam as dicas aí para manter o cabelo saudável agora no verão, doutora Paula? Hidratar bem, então com aquela frequência que a gente já falou antes, quem tem principalmente cabelo descolorido, antes de banho de piscina, tentar usar algum leave-in ou até um óleo, um silicone, para evitar aquele tão temido cabelo verde, porque ele acontece, ele é uma reação química de um produto da piscina, com a descoloração do fio, e depois é bem difícil da gente recuperar o cabelo verde. E no sol, no mar, também se conseguir usar algum leave-in desses que vão dar aquela protegida do calor e da agressão, vai ter bastante benefício. O que a gente do Dermatox gosta de fazer bastante é, no dia da praia ou no dia que vai passar mais tempo na piscina, aplicar um óleo, uma máscara hidratante bem boa e prender o cabelo. E fica com ele o dia todo no cabelo, ele fica protegido e já dá aquela hidratada. E por falar em Dermatox, né, doutora Paula, como é que tá aí agora nesse período de pandemia, né? Acho que veio bem assim, vamos dizer, num período certo, né? Essa ideia que vocês 6, né, as 6 profissionais que são dermatologistas tiveram aí para colocar todas essas dicas para as pessoas poderem acompanhar aí através das redes sociais. Eu acompanho sempre e acho ótimas dicas, né, para nossa rotina diária. Como é que vocês estão vendo esse período aí? Quais são as dicas que vocês mais passam no caso? O que os seguidores mais pedem? Claro que a gente teve que mudar um pouquinho o nosso rumo, que lá no início de novembro do ano passado, quando a gente resolveu botar em prática o nosso coletivo, a gente tinha a intenção de mais encontros presenciais. Então agora a gente está totalmente online para se preservar, mas eu acho que as demandas maiores têm sido saber o que a dermato usa, o que a gente gosta, o que a gente indica, os tipos de produtos. Claro, a gente tem muito questionamento de algumas doenças, mas é basicamente skincare, cuidado com o cabelo, dicas de proteção solar. E o bom de nós 6 é que nós somos totalmente diferentes em vários aspectos, algumas com um tipo de pele um pouquinho parecido, mas a gente consegue englobar
vários tipos de pacientes, então cada uma gosta de um produto, cada um sem conflito de interesse com laboratório, com marca, então a gente consegue englobar e dar ideias para várias pessoas, assim, até algumas seguidoras e as pacientes que moram fora do Brasil conseguiram ter essa aproximação com a gente através das redes sociais, né? A gente acabou crescendo mais na pandemia por causa disso. E vocês já têm projetos aí agora, né? Já estamos no final do ano, já tem projetos aí para 2021 do Dermatalks? Nosso projeto é seguir crescendo e ajudando todo mundo que pode, interagindo, que é o que a gente mais gosta de fazer, assim, acho que essa questão da tecnologia tem nos ajudado muito e nos conectado bastante com as pessoas que não têm condições, principalmente físicas, de ir até o dermato, ou por morar longe, ou por não estar se preservando, cuidando da saúde. E a gente gosta muito dessa interação. A gente recebe muita mensagem por direct e por e-mail, e agora a gente tem site, tem blog, então toda semana a gente está atualizando o conteúdo e o retorno que a gente tem é super legal. E tem alguma dúvida, assim, alguma coisa que o pessoal tem mais e que pede para vocês, assim, em relação, por exemplo, vamos dizer aí aos cabelos, né, já que a gente está falando desse tema? Eu acho que uma dúvida bem grande é a queda de cabelo, sempre. Essa questão do cronograma capilar, qual tipo de produto usar, qual máscara, qual condicionador, o que vem antes, a máscara, o condicionador, são dúvidas bem frequentes. E tem uma dúvida que é bem comum, Giana, que é se o cabelo acostuma com o produto, né? Isso aí aparece bastante e acaba sendo um mito, porque se tu tá bem adaptada com o teu shampoo e de uma hora para outra parece que ele parou de limpar, ou o condicionador parou de fazer o efeito que tinha antes, na verdade não foi o produto, o corpo que acostumou com o produto. O nosso corpo ele vai mudando. Então a demanda, de repente aquele couro cabeludo que era mais seco, ele começou a ficar mais oleoso por alguma outra condição pessoal e o shampoo não é mais adequado. Então não foi que se acostumou, foi que mudou, como a nossa pele e como tudo no nosso organismo, né, é bem variável. E outra dúvida também que eu observo, assim, eu sempre comento aqui no Na Medida, é a questão do shampoo sem sal, né? O que tu diria, doutora Paula, sobre isso? É um pouco de mito, tá? O sal, os sulfatos, na verdade, eles servem para deixar o produto um pouquinho mais viscoso. Então, é uma reação química, daquelas aulas de química que a gente tinha muito tempo atrás. Ele não é um sal livre na fórmula. Ele tá lá para dar uma textura diferente para o shampoo. Então, é muito mito mesmo. E para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que tu deixasse aí para os nossos telespectadores, né, as tuas redes sociais, também como encontrar vocês lá, o pessoal do Dermatalks, para qualquer dúvida aí que tiverem e também para conhecer o belíssimo trabalho de vocês. Bom, no Instagram, que é a nossa plataforma com mais conteúdo, é @dermatalksbr. A gente tem o nosso site, que é www.dermatalksbr.com.br. Lá, sim, que tem artigos bem mais aprofundados toda semana. Normalmente no sábado a gente solta novos artigos. Até amanhã a gente tem um e-book bem legal, que tem o link na bio do Instagram, só sobre cabelos e unhas. Amanhã é o último dia. E tem o nosso canal no YouTube, que é um bebezinho que está engatinhando, mas já tem alguns encontros nossos também. Então aproveitem o feriadão e já vão conferir as dicas aí da doutora Paula Dazi e também das dermatologistas dos Dermatalks. Muito obrigada, doutora Paula, por ter vindo aí pela primeira vez, né, Na Medida. Mas Sim. virão outras pautas por aí, né? Vamos tratar aí de outros assuntos de beleza e também de saúde. Eu te agradeço, muito obrigada. Eu que te agradeço o convite, obrigada. E a gente fica por aqui, voltamos semana que vem com mais novidades e mais informações aqui no Na Medida. E agora você fica aí com o Cláudio Andrade e o portal RDC. Até lá!